Bom, então falando de sistema nervoso, né, a gente já falou bastante coisa sobre ele, comentou, aliás, algumas coisas sobre esse sistema, mas tem algumas coisas que é importante que a gente reveja, né, ou veja pela primeira vez, caso vocês não tenham visto. Primeiramente, só relembrando, né, segundo esse cara aqui, né, o João Cordeiro, em 96, ele disse que o sistema nervoso é o mais complexo e diferenciado do organismo, sendo o primeiro a se diferenciar do ponto de vista embriológico e o último a completar o seu desenvolvimento, né? Então, pela importância que ele apresenta no organismo animal e humano, né, ele começa a se desenvolver antes de todos os outros e, além disso, ele é o último que termina o seu processo de maturação, né? Tudo depende do sistema nervoso e, em conjunto com ele, o sistema endócrino, que a gente já falou, tá? Então, existem algumas funções básicas que são de responsabilidade do sistema nervoso. Entre eles, por exemplo, uma função extremamente importante que é a função integradora. É a partir do sistema nervoso que são regulados a maior parte dos sistemas homeostáticos que a gente falou na aula passada, né? O hipotálamo, por exemplo, que é uma porção do sistema nervoso central, ele está diretamente relacionado com a manutenção, por exemplo, de pressão arterial, entre outras coisas, né? E em função disso, ele acaba integrando, organizando, orquestrando vários sistemas na tentativa de chegarem a um comum acordo. Por exemplo, aqui, esse é só um dos muitos exemplos que a gente poderia dar, né? Um aumento de pressão arterial, por exemplo, que vai fazer com que o hipotálamo ative, né, interfira tanto no coração, mexendo lá, alterando as forças de contração, né, mas no sistema cardiovascular de maneira geral, causando vasodilatação, por exemplo, né, o hipotálamo ainda atua nos rins, fazendo com que seja aumentada a filtração renal para tentar excretar muito mais água, né, do que o normal. E além disso, também altera o sistema respiratório, tudo na tentativa de manter a pressão arterial próximo do normal. Então, essa função integradora é uma das mais importantes que esse organismo, né, que esse sistema exerce, né? Além da função integradora com o sistema endócrino, enfim, são vários os mecanismos que a gente já conversou sobre eles e que são funções do sistema nervoso de maneira geral, tá? Mas, além disso, ele também tem funções que também são importantes para o funcionamento de outras partes do organismo. Por exemplo, função sensorial, né? Então, é a partir dele que a gente consegue sentir variações de condições ambientais, por exemplo, né? Que são essas sensações gerais, sensações de dor, sensações de frio, de calor e tudo mais. Isso tudo é função do sistema nervoso central, né? Mas também sentidos especiais, como o olfato, o paladar, a visão, né? O tato também é importante, enfim, todos esses sentidos especiais, né? Que ajudam o organismo a se perceber no meio, isso tudo é função também do sistema nervoso central. Função motora, que também é importantíssimo, tanto função motora somática, né, de forma voluntária, quanto toda aquela parte que é involuntária ou autônoma, como é o caso das contrações cardíacas, né? Então, todas essas partes também são importantes funções do trato do sistema nervoso central, né? E, por fim, as funções adaptativas, que acabam se misturando um pouco com aquela função integradora que o sistema possui, né? Então, é a capacidade do organismo de se manter em condições adversas ambientais e mesmo assim não sucumbir, não ter nenhum prejuízo maior decorrente disso, tá? Então, basicamente, essas são as funções desse sistema nervoso e a gente vai ver como, do ponto de vista fisiológico, esse sistema consegue regular todos esses parâmetros, tá? Então, olha só, primeiramente, nós temos que lembrar lá, ou relembrar da parte histológica desse sistema nervoso, tá? Basicamente, existem dois tipos celulares que estão presentes no sistema nervoso, sobretudo no sistema nervoso central, né? Primeiro ponto que a gente tem que pensar é que qual que é a unidade funcional desse tecido? Quem trabalha efetivamente, quem realmente faz todas essas funções que a gente acabou de comentar, são os neurônios. Essa é a célula fundamental, né? O neurônio é quem trabalha na tentativa de regular tudo.
Só que ele não trabalha sozinho, né? Nunca na vida a gente consegue fazer nada sozinho, né? Isso é uma lição que a gente pode trazer para nós também, né? Sozinho a gente não vai muito longe, não. Agora, se tiver um bocado de companheiro ali para ajudar, a gente vai. Até na hora de beber cachaça é melhor, né? Então, no caso aqui do sistema nervoso central, nós temos uma célula que é fundamental para esse processo, mas que depende do trabalho de várias outras, tá? Que o conjunto disso é chamado de células da glia, né? Que são essas células todas que são responsáveis por fornecer sustentação ao tecido nervoso, mas ao mesmo tempo funções como, por exemplo, de nutrição, funções as mais diversas possíveis, né, de retirada de células mortas, né, limpeza e tudo mais, ou proteção do tecido nervoso, tá? Então, as células da glia, elas têm essa função. Aqui dentro a gente consegue ver nessa figura vários tipos de células. Por exemplo, antigamente, né, acreditava-se que a micróglia era um tipo celular ou era uma subdivisão das células da glia, né? Mas depois, com os estudos, começaram a perceber que, na verdade, a micróglia é um tipo de célula, né, ou um tipo de leucócito que invadem o sistema nervoso e acabam fornecendo defesa para esse sistema nervoso, tá? Então, essas células da glia, né, da micróglia, elas servem para isso, elas defendem o organismo contra invasores, né, que chegam ali, porventura chegam no sistema nervoso central, apesar da barreira hematoencefálica filtrar muito essa chegada de micro-organismos ali, além de que essas células da micróglia, né, são responsáveis também pela limpeza e a retirada de células mortas, entre outras coisas ali. Então, toda essa função fagocitária é dada por essas células que são chamadas, né, o conjunto de micróglia, tá? Além disso, que fornece sustentação e que garante nutrição para os neurônios, essas células verdonas aqui grandes, ó, parece que estão abraçando os vasos, estão abraçando os neurônios, são chamados de astrócitos, tá? Esses astrócitos, eles têm uma função fundamental para o neurônio funcionar bem, que é, ele consegue captar lá dos vasos, dos capilares cerebrais, todos os nutrientes, íons, tudo que o neurônio precisa para funcionar bem. Então, ele consegue fazer essa função de nutrição e auxiliar no metabolismo neuronal na tentativa, né, de fornecer tudo que o neurônio precisa para conseguir, né, gerar e transmitir todos os impulsos elétricos comuns dessas células, tá? Além disso, nas células aqui da glia, a gente tem as células ependimárias. Essas células ependimárias, elas são responsáveis por revestir, né, toda a parte que está em contato com o líquor. Então, lá no canal espinhal e nos ventrículos cerebrais no encéfalo, né? Então, aqui, ó, essas partes ocas, né, que a gente tem no cérebro, que são os ventrículos, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto ventrículos, que são quem produzem o líquor, né? Isso tudo é revestido por células ependimárias, tá? Então, essas células, elas estão relacionadas diretamente, né, com a capacidade do cérebro em produzir e reabsorver todas esses componentes presentes no líquor. Então, isso é função das células ependimárias, tá? Do outro lado aqui, ó, a gente vê a formação, né, essas células azulzinhas, que são chamadas de oligodendrócitos, tá? Esses oligodendrócitos, eles dão sustentação para os axônios dos neurônios e são eles que são responsáveis por produzirem uma estrutura que é chamada de mielina, tá? Que recobre a parte axonal, fazendo uma espécie de proteção nesses axônios, né? Mantendo eles firmes ali e dando sustentação para esses neurônios, e ao mesmo tempo, essa envoltura aí com mielina favorece a transmissão dos impulsos elétricos saltatórios que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, no sistema nervoso central, essas células são chamadas de oligodendrócitos, tá? Mas existem células bastante semelhantes aos oligodendrócitos que estão lá no sistema nervoso periférico, né? Nos nervos periféricos todos, que são as células de Schwann.
As células de Schwann, elas têm uma função muito semelhante, tá? E também são responsáveis por produzirem mielina para os axônios dos neurônios, tá? A principal diferença, né, que a gente pode perceber nos dois tipos de tecidos nervosos é que no tecido nervoso central, onde a gente tem o oligodendrócito, se acontece uma ruptura de um axônio desse de um neurônio, a chance dessa lesão ser restabelecida é muito mais baixa do que na periferia, né? Na periferia, as células de Schwann conseguem se restabelecer, produzem mielina de novo e conseguem produzir, né, ou estimular, favorecer com que o neurônio produza projeções novas, tá? Então, por isso que quando a lesão é no sistema nervoso central, é muito mais difícil a gente conseguir recuperar esses neurônios do que quando a gente pensa lá numa ruptura de um nervo qualquer, onde a gente consegue restabelecer, não que seja fácil, né, mas é passível de um restabelecimento e de uma recuperação dessa parte tecidual, tá? Então, basicamente, esses são os principais tipos celulares e as suas funções. Isso aqui vocês já viram lá, né? Se o impulso elétrico pode ser transmitido de um neurônio a outro por oligodendrócito, não. A gente vai ver como é transmitido esse impulso elétrico, mas eles só são transmitidos de um axônio de um neurônio para um dendrito de um outro neurônio, tá? A gente não tem essa capacidade aí eles não têm capacidade elétrica, tá? A gente vai entender um pouco por quê, porque os neurônios são especializados nisso, tá? Beleza? Então, quando eu olho lá a unidade funcional do sistema nervoso, né, que são os neurônios, é mais ou menos isso aqui que a gente vê, né? Então, a unidade funcional é o neurônio, que é dividido basicamente em três partes importantes. O corpo celular, que é onde a gente tem o núcleo e todas as organelas desses neurônios, né? Essas projeções que estão ao redor do corpo, que são curtinhas, que são chamadas de dendritos, certo? Então, todas essas projeções que acabam sendo um pouco mais curtas, geralmente, tem várias ramificações que são consideradas espinhosas, né? Então, são projeções bastante irregulares, tá? São chamados de dendritos. São esses dendritos que recebem a informação de um outro neurônio e consegue fazer com que isso flua por todo o neurônio para ser repassado para o seguinte, tá? Então, é no dendrito que existem as sinapses de um axônio do neurônio pré-sináptico com esse neurônio pós-sináptico, tá? Então, baseado nisso, uma outra projeção importante que nós temos, de forma muito importante, e é o que vai sinalizar, por exemplo, o que sai lá do sistema nervoso central e vai sinalizar a parte periférica, são os axônios, né? Aqui a gente tem um exemplo de um neurônio que forma uma fibra eferente, né, lá para o músculo. Então, eu tenho o corpo do neurônio ficando no sistema nervoso central, isso é importante, tá? Não existe corpo de neurônio localizado na periferia. Os neurônios têm o corpo todo no sistema nervoso central, tá? O que sai do sistema nervoso central e que vai inervar vísceras e inervar a parte somática são os axônios desses neurônios, tá? Que na maior parte das vezes, no sistema nervoso periférico, eles são mielínicos, ou seja, eles têm essa cobertura de mielina, o que favorece a transmissão do impulso nervoso de uma forma mais rápida, tá? E aí, ó, quando eu olho, né, aqui nessa bolona grande aqui, nessa imagem redonda, a gente tem a forma ou um aumento da fenda sináptica, que é quando, ou é o local onde esses neurônios trocam informações com o neurônio seguinte, né? Então, sempre a gente vai ter um neurônio que é dito pré-sináptico, que é esse que está antes da sinapse, né? E um neurônio que é dito pós-sináptico, que é esse que está aqui embaixo, que é quem recebe através dos dendritos, né, as suas informações todas, tá? Então, neurônio pré e neurônio pós-sináptico. Nesse caso aí, está exemplificando uma sinapse, né, que seja química, uma sinapse com a liberação de neurotransmissores. E essa localização, o espaço entre um neurônio e outro, é chamado de fenda sináptica, tá? Então, basicamente, é assim que o neurônio consegue transmitir a sua informação
para um seguinte e, consequentemente, fazer os efeitos que ele precisa, tá? A gente vai falar mais sobre essas sinapses e sobre os neurotransmissores na próxima aula, certo? A gente vai dar foco um pouco maior na capacidade, né, ou na forma com que esses impulsos elétricos são gerados e transmitidos para os neurônios seguintes, tá? Ainda quando a gente pensa em neurônios, nós temos alguns tipos diferentes de neurônios que podem ser classificados quanto ao número de prolongamentos ou devido à sua função, tá? Então, eles podem ser classificados das duas formas. Não é, na verdade, um ou outro, né? Eles classificam tanto quanto o número de prolongamentos quanto a função, tá? Então, baseado no número de prolongamentos, a maior parte dos neurônios, ela é multipolar, tá? Que é aquele tipo de neurônio clássico que a gente viu ali atrás, né? Que são neurônios que normalmente são neurônios efetores, ou seja, são aqueles que recebem muitas informações do sistema nervoso central, tem um monte de projeções, né? Um monte de dendritos que recebem essas informações e eles também têm, né, o axônio bastante longo, que é o que vai inervar a parte periférica do organismo, tá? Então, esse é o que está em maior abundância e é o mais visto, né, nessa ligação de sistema nervoso periférico com o sistema nervoso central, tá? Além disso, né, nós temos neurônios que são ditos bipolares, ou seja, eles têm projeções em duas porções distintas, né? Eles não têm, por exemplo, um monte de dendrito ou um monte de axônio e dendrito como os multipolares têm, né? Então aqui a gente tem, ó, nessa parte posterior o axônio e aqui para cima alguns dendritos, né? Normalmente esses neurônios bipolares e aqueles que são pseudo-unipolares, né? O que é um pseudo-unipolar? Ele tem só uma projeção aqui do corpo do neurônio, mas lá na frente ele se divide em duas, e aí ele parece um neurônio bipolar, mas ele está aí no meio, entre um bipolar e um unipolar, tá? Por isso que ele é chamado de pseudo-unipolar. Esses dois tipos de neurônio, normalmente eles são neurônios que têm funções de interneurônios, ou seja, aquele neurônio que é responsável por captar uma resposta que chega pelo sistema nervoso periférico e levar isso para os neurônios do sistema nervoso central para que eles tomem alguma atitude, tá? Então, esses aqui são normalmente presentes no sistema nervoso central, tá? Então, essa é a classificação relacionada ao número de prolongamentos, ou seja, é a quantidade de projeções que saem do corpo do neurônio. Então, eles podem ser bipolares, unipolares, né, que não está representado aqui, mas é que tem apenas uma projeção saindo do corpo, os pseudo-unipolares, que são esse daqui, que sai uma projeção do corpo, mas ela se ramifica em duas, né, e os multipolares, que são os mais comuns, normalmente relacionados à parte eferente do sistema nervoso periférico, tá? Isso baseado no número de prolongamentos. Baseado quanto à função, essa classificação ela está relacionada com, por exemplo, neurônios sensoriais, tá? Neurônios interneuronais, que muitos deles são esses neurônios pseudo-unipolares ou bipolares, mas tem uma grande quantidade, depende muito do circuito neuronal, né? Mas boa parte desses interneurônios são formados por neurônios multipolares, que têm aí dendritos ramificados a valer, né? E os neurônios eferentes, que são aqueles que estão relacionados à sua resposta a uma determinada função, a um determinado estímulo externo, tá? Então, aqui nós temos pseudo-unipolares e bipolares, né? Os neurônios multipolares, que podem ser também agindo tanto como eferente quanto como interneurônios do sistema nervoso central, tá? E a partir daqui, a gente tem diferentes circuitos neuronais. Normalmente, a parte eferente, ela é considerada divergente, ou seja, é aquela parte onde um neurônio vai levar uma informação para alguns outros neurônios que vão sinalizando vários outros. Ou seja, nesse caso,
as comunicações no circuito divergente, elas são monossinápticas, ou seja, eu tenho um neurônio levando informação para 3 neurônios, por exemplo, mas aquele neurônio só recebe informação de um mesmo neurônio. Tá? Isso aí está mais relacionado com a capacidade de interpretação da resposta, né, do que com qualquer outra coisa. Então, por exemplo, no caso de uma resposta diferente, né, os neurônios centrais, eles vão sinalizando neurônios periféricos, né? Então, normalmente são monossinápticos que vão levar essa resposta aos órgãos efetores, né? Mas quando a gente pensa no sistema nervoso central principalmente, a maior parte dos circuitos neuronais, elas são convergentes. Ou seja, eu tenho um monte de neurônio levando informação para um mesmo neurônio ou um mesmo grupo de neurônios, né? Então, ontem eu estava dando aula sobre isso, né? Eu fiz uma analogia, é como, por exemplo, se os neurônios aqui nesse tipo convergente fosse esses neurônios aqui de cima, ó, fossem vocês todos alunos, por exemplo, né? Vocês alunos têm lá os representantes de turma que recebem informação de todos vocês e vão levar essa informação para o coordenador do curso, por exemplo. Certo? Então, é meio que uma resposta que vai sendo filtrada e vai sendo direcionada tudo para uma única resposta, tá? Então, basicamente, por questões conceituais, a gente pode ter esses diferentes circuitos no sistema nervoso periférico e no sistema nervoso central. O divergente, que é um tipo de resposta, um tipo de circuito monossináptico, e aqueles circuitos convergentes que são normalmente sinápticos, tá? Então dependem de convergência mesmo de várias sinapses no mesmo neurônio, tá? Mas beleza, como que se dá então essa comunicação neural? Como que um neurônio se comunica com o outro? Bom, pessoal, qualquer coisa vocês pedem aí que eu paro, tá? Qualquer coisa é só me pedir aí que eu paro. Primeiramente, a gente tem que lembrar então, o neurônio é composto pelo corpo, né, que é essa célulazinha aqui do meio, os axônios, que é o que vai ligar esse neurônio com o neurônio seguinte, e os dendritos, que é o que liga o neurônio pós-sináptico com o neurônio pré-sináptico, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Eu tenho lá, isso daqui é um exemplo, né, de um circuito convergente. Então, tem vários neurônios levando uma informação para esse neurônio aqui, tá? O que acontece? Lá nos dendritos, a gente tem... Vocês estão vendo minha mãozinha aí, né? Tá. Então, olha só. Nesses neurônios todos aqui, nós temos, então, Deixa eu desligar minha câmera aqui, que parece que está dando uma pesada na minha internet. Então, olha só. Aqui a gente tem, ó, neurônios pré-sinápticos, ou seja, aqueles que estão trazendo a informação, né? E esse neurônio grandão aqui, que está todo representado, é o neurônio pós-sináptico, que é o que recebe essa informação, tá? Essa informação nervosa, neuronal, ela é uma informação elétrica, ou seja, por diferença de gradiente elétrico entre os neurônios, mas no meio intracelular, né? Mas isso é dado por condições ou por alterações bioquímicas no interior da célula, que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Então, de maneira geral, o que acontece nessa comunicação entre um neurônio e outro? Primeiramente, esse neurônio, vamos olhar para esse neurônio aqui primeiro, ó. Eu tenho um neurônio que traz lá um impulso nervoso, ele está todo excitado do ponto de vista elétrico, né? Tá uma concentração de sódio, potássio alterada dentro da célula, e isso eleva o potencial de membrana e faz com que haja uma espécie de geração de fluxo elétrico mesmo aqui, tá? Uma vez que esse impulso elétrico ele é aumentado, daqui a pouco eu vou mostrar esse gráfico aqui para vocês maior, tá? Uma vez que esse impulso elétrico aumenta, isso leva a uma liberação de neurotransmissores, porque isso daqui é uma sinapse química, tá? Esses neurotransmissores, uma vez liberados,
eles vão se ligar aos receptores de membrana, né, presentes na fenda pós-sináptica do neurônio pós-sináptico, tá? Na fenda sináptica, no neurônio pós-sináptico. Então, o neurônio pré-sináptico, que é o que está antes da sinapse, ele libera os neurotransmissores e eles se ligam nos receptores pós-sinápticos. A partir daí, o que acontece? Acontece um potencial excitatório pré-sináptico, ou seja, vai acontecer uma primeira excitação a partir do momento da ligação desses neurotransmissores aqui dentro, tá? E depois a gente tem o aumento ou uma geração de impulso elétrico nessa parte do neurônio, nesse dendrito. O que vai acontecer? Esse potencial excitatório pré-sináptico que foi recebido aqui, ele vai elevar a carga elétrica dentro da célula e isso vai fazer com que essa célula comece ou desencadeie vários mecanismos que são dependentes de voltagem, são dependentes de carga elétrica, para que haja geração do impulso aqui e esse impulso seja transmitido por todo o corpo até passar pelo axônio, tá? Depois disso, vai acontecer um potencial que é chamado potencial inibitório pós-sináptico, ou seja, depois que essa carga passa, vai acontecer uma inibição de todos esses mecanismos que levaram ao aumento, da carga elétrica na tentativa de voltar isso ao potencial de repouso, tá? E aí essa célula volta ao repouso, volta à carga elétrica normal e a partir daí fica esperando receber um outro sinal para gerar um novo potencial elétrico ali dentro da célula, tá? Vou mostrar isso num gráfico, como acontecem essas diferenças de potencial, para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Até aqui, dá para entender o que é um neurônio pré, um neurônio pós, uma liberação de neurotransmissores e o que, mais ou menos, isso faz no organismo? Até aqui tá beleza? Beleza. Vamos, então, ver isso do ponto de vista elétrico, fisiológico elétrico. O que vai acontecer, então? Ó, essa linhazinha azul aqui sinaliza para a gente o potencial de repouso, certo? Esse potencial de repouso é aquele que está aí em cerca de praticamente 80 milivolts aproximadamente, tá? Isso tem uma pequena variação, mas é de 65 até 75, mais ou menos, é o potencial normal de repouso da célula. O que isso significa, minha gente? Quer dizer, olha só, deixa eu pegar minha canetinha aqui. Olhem nessa seta, nesse quadradinho do lado direito. Fora da célula, eu tenho íons que estão em equilíbrio com o interior dessa célula aqui. Tá? Então, eu tenho um balanço, eu tenho carga positiva, carga negativa, enfim, está sendo mantido o equilíbrio dentro e fora da célula. Só que o que acontece? A carga dentro da célula ela é muito mais negativa, né? Por 3 motivos. Primeiro, bomba de sódio e potássio. O que a bomba de sódio e potássio faz? Ela joga o potássio para fora da célula, o sódio, perdão, para fora da célula e traz o potássio para dentro da célula. Com isso, ela gera um gradiente ou uma carga elétrica negativa na célula. Se a gente olhar aqui ao redor dessa membrana, está cheio de sinalzinho negativo. Então, a parte interna da membrana, próxima à membrana, tende a acumular uma carga negativa do ponto de vista elétrico. É isso que leva esse potencial elétrico para esses níveis aqui de mais ou menos 70, tá? Um outro fator importante é que, por essa carga negativa estar aqui na parte interna da membrana, ela atrai, lembram lá da bioquímica, né, da química, que a carga negativa atrai elétrons, né, atrai carga positiva, certo? O que acontece, então, é que na parte externa dessa célula, em condição de repouso, eu vou ter também uma grande quantidade de íons, né, que elevam essa carga na parte externa. Tá? Então, a bomba de sódio e potássio é um mecanismo importante que ajuda na manutenção desse equilíbrio, mas também o movimento
permeável em direção ao equilíbrio dinâmico. Então, eu sempre tenho íons querendo ir de um lado mais concentrado para um menos concentrado. E, além disso, a capacidade da célula de permitir ou não essa troca é isso que faz que essa célula consiga manter-se dentro dessa neutralidade. Esse é o primeiro ponto, quando o indivíduo está em repouso. Quando, por exemplo, um receptor detecta um aumento de temperatura, por exemplo, certo? Você encostou numa chapa quente e o neurônio vai dizer para o sistema nervoso central, falar, olha, tira a mão daí que está quente, né? Então, o que acontece? Quando esse sinal chega lá no neurônio, o que acontece primeiro é aquela carga, né, que a gente chama de potencial excitatório pré-sináptico, ou seja, essa carga ela aumenta ligeiramente essa carga elétrica dentro da célula, né, de menos 75 para menos 50 milivolts, e alcança um potencial limiar. Esse potencial limiar é o limite que a célula tem entre condição normal e o potencial de ação, certo? A partir daí, a célula desenvolve vários mecanismos, porque essa carga elétrica que foi gerada aqui nesse pontilhado amarelo, ó, ela estimula a abertura de canais de sódio, principalmente, mas também de canais de cálcio, e isso favorece o influxo de sódio e de cálcio, e também tem uma abertura dos canais de potássio. Então, o potássio que está em grande quantidade na célula, ele vai começar a sair de dentro da célula. Esse desbalanço, principalmente de sódio e potássio dentro dessas células, mas também do influxo de cálcio devido aqui, eu vou ter um aumento no potencial de ação. Então, esse potencial de ação que era negativo, ele vai subir e tornar uma carga elétrica positiva na célula. Por isso que a gente diz que esse impulso é um impulso elétrico. Por quê? Quando eu altero a concentrações de íons, é o mesmo esquema que a gente tem dentro de uma bateria, por exemplo, né? Numa bateria de carro, o que a gente tem lá são compostos químicos, né? Que estão presentes em uma concentração ou num potencial tão alto que isso vai elevar e gerar uma carga elétrica, tá? Por isso que uma bateria, ela tem compostos químicos, mas ela gera carga elétrica, tá? Esse ponto aqui, ó, esse aumento na carga elétrica, isso daqui é chamado de despolarização, certo? Então, essa despolarização, o que significa isso, né? Quando a célula está em posição de repouso, ela está polarizada. Quando ela sai dessa posição de repouso e aumenta a sua carga elétrica, a gente diz, né, que ela está despolarizada, certo? Então, quer dizer que o potencial elétrico, o potencial de membrana ali dentro dessa célula, ele está muito aumentado. Esse potencial aumentou até chegar ao ponto de gerar um potencial elétrico, isso vai levando à despolarização de todo o neurônio, de todo o axônio, até chegar lá na fenda sináptica de novo. Naquela porção que foi despolarizada, né, depois desse ápice aí, desse crescimento exagerado, começa então a acontecer um processo de retorno ou de tentativa de retorno para a posição normal. Ou seja, esse potencial de membrana, uma vez que ele chega no seu ápice, ele começa então a ativar mecanismos que reduzem o influxo de sódio, aumenta a atividade da bomba de sódio e potássio. Então, esses três mecanismos que estão aqui do lado, ó, eles atuam em conjunto para tentar reduzir esse potencial de membrana, que não é o normal da célula, tá? Se a célula permanece por muito tempo dessa fórmula, ela pode ter efeitos catastróficos que podem levar à morte dessa célula, tá? Então, ela tende a voltar de novo ao equilíbrio. Quando ela retorna ao equilíbrio, ou tenta retornar ao equilíbrio, né? Isso é chamado de repolarização. Então, essa repolarização é a tentativa dessa célula em retornar para as condições normais, né, de polaridade, ou seja, retornar para condições neutras, onde a carga elétrica na célula ela é negativa, tá? Só que, em condições normais, essa célula ela não simplesmente retorna para aquela posição de repouso.
mas ela leva a um processo que é chamado de hiperpolarização, certo? Ou seja, essa hiperpolarização vai levar essa carga da célula muito abaixo, muito não, mas ligeiramente abaixo do que é normal. Por quê? Quando esses mecanismos de repouso eles são ativados, eles tendem a aumentar ligeiramente, né, a carga elétrica dentro da célula. Então, baseado nisso, a gente tem que pensar que se essa célula retorna diretamente para a posição de repouso, pode ser que depois essa célula perca de novo a posição de repouso ou a posição de potencial normal de membrana, tá? Então, primeiro deve acontecer uma parte de hiperpolarização, que é quando essa membrana ultrapassa o potencial de membrana para negativo, tá? Faz essa curva aqui embaixo e depois o organismo consegue retornar isso para a condição normal, tá? Então, aqui, ó, nesse tempo zero, é quando eu tenho o primeiro estímulo, quando é recebido lá, por exemplo, o neurotransmissor, né, se liga no receptor, por exemplo, né, ativa aquele potencial excitatório pré-sináptico, ou seja, é aquilo que vai excitar a célula no primeiro momento e vai desencadear os processos de despolarização, tá? Tudo isso, pessoal, é devido principalmente a um influxo de sódio, na célula em grande quantidade. É o principal íon relacionado com esse processo, tá? Somado a isso, né, e esses mecanismos todos são dependentes de voltagem, por isso que esse processo aqui, ó, ele precisa ter uma inibição, uma excitação inicial da célula pré-sináptica, tá? Que senão isso não acontece. E a partir daí, o influxo de íons e o efluxo de sódio, né? E o efluxo de potássio são os principais mecanismos que fazem com que haja esse processo, tá? Também tem um outro processo importante, que é o cloro, tá? O influxo de cloro, ele tende a reduzir essa polaridade da célula também. Então, basicamente, são esses os íons que participam deste processo, tá? Se eu for pensar, por exemplo, existem alguns fármacos, existe, por exemplo, o botulismo, né? Algumas outras doenças ou tétano, por exemplo, que afetam essas questões, né? Elas vão afetar diretamente esse gráfico aqui. Normalmente o botulismo, por exemplo, como ele leva a um quadro de paralisia flácida, né? Ele impede que aconteça essa sinalização aqui, ó. Então, se a célula não tem esse potencial excitatório pré-sináptico, não vai ter a formação de nada desses potenciais de membrana, consequentemente não tem nenhum tipo de contração muscular, né? O caso do tétano é justamente o oposto. Então, eu vou ter essa curva, essa despolarização aqui, ó, persistindo por muito tempo, né? E o animal fica excitado, né? Do ponto de vista muscular, e ele fica rígido, né? Por isso a gente considera o tétano como uma paralisia espasmódica, né? O animal tem uma hiperexcitabilidade nesses nervos, ou seja, a célula não consegue permanecer no potencial de repouso, ela fica lá despolarizada o tempo inteiro, e isso faz com que o animal contraia muito mais os músculos, tá? Resumindo, de um outro ponto de vista, é mais ou menos isso que a gente tem, ó. Imaginem que a nossa curva, ela tá aqui, né? Sobe um pouquinho, até um limiar, depois sobe mais, depois começa a repolarizar, hiperpolariza e retorna para a condição normal, né? É basicamente isso que a gente tem. Então, primeiro acontece uma despolarização, né? E aí essa despolarização ultrapassa e chega até lá na carga positiva, né? Depois que essa minha curva chega no ápice, acontece uma repolarização. Essa repolarização tende a voltar para o potencial de repouso e primeiro hiperpolariza para depois voltar ao ponto, né, de potencial de membrana de repouso. Uma coisa importante aqui, tem alguns neurônios que eles não têm mielina, certo? Que eles são amielínicos, né? E outros que eles são mielinizados e são envoltos, né? Os axônios são envoltos por essa camada de mielina, que são formadas
ou pelas células de Schwann, né, na parte periférica, ou pelos oligodendrócitos lá no sistema nervoso central, tá? E aí a condução desse impulso elétrico, ela se dá basicamente de duas formas. Ou a condução, ela é linear, ou seja, esse potencial ele vai mudando à medida que esse impulso elétrico ele vai percorrendo toda a extensão do axônio, certo? Ou ele tem um tipo de condução que a gente chama de condução saltatória. O que seria isso? Nessa parte que é envolta por mielina, não há a troca de íons do axônio, do neurônio, com o meio. Ou seja, é como se ele fosse uma espécie de impermeabilizante, né? Então, essa região do sistema nervoso, né, essa região que está envolta com mielina, é como se ela fosse impermeável, tanto à saída de íons, quanto à entrada de novos íons. O que acontece? Esse potencial de ação, ele, por isso é chamado saltatório, né? A troca desse potencial só vai acontecer entre um nódulo ou entre uma parte de mielinizada e outra, tá? Porque aqui nessa meiuca aqui, ó, não há a troca de íons. Qual é a importância disso? Normalmente, para esses neurônios que são mielinizados, a troca iônica, né, ou a transmissão dessa diferença de concentração entre o meio intra e extracelular, né, ela precisa saltar, ela não acontece por toda a extensão do axônio, tá? Uma coisa importante é que isso faz com que esse impulso ele seja transmitido de uma forma mais rápida. É como se esse impulso elétrico, essa diferença de gradiente, ela aconteça ou pegue um atalho por dentro dessa porção de mielina, tá? Então, a partir desse processo, né, se eu tenho um neurônio que ele é mielinizado, né, esses íons, eles conseguem, ou esse impulso elétrico, ele consegue passar aqui por dentro dessa fibra de mielina, né, e em função disso, essas trocas só vão acontecer entre esses espaços que são mielinizados. Isso garante com que esse potencial de ação, ao ser passado por dentro da mielina, ele seja passado de uma forma muito mais rápida, né? Se a gente for comparar, por exemplo, o que é mais rápido na cabeça de vocês aí? É eu ficar trocando íons, como essa primeira imagem, então tem lá, no pedacinho que está próximo ao corpo do neurônio, vai acontecendo uma troca que vai passando para frente, essa troca vai acontecendo em toda a porção, ou se eu consigo fazer essa diferença de concentração só em alguns espaços, né? E esse impulso elétrico ele pega um atalho a partir, passando por dentro da mielina. Então acaba que esses neurônios que são mielínicos, né, que eles são recobertos por bainha de mielina, eles acabam pulando etapas, né? Então por isso essa condução saltatória ela acaba sendo muito mais importante ou muito mais eficaz, por exemplo, tá? Uma coisa que eu achei legal no livro do Dux, né, que é o capítulo que eu passei lá para vocês estudarem, ele faz uma analogia desses neurônios com canos, com cano de irrigação mesmo, né? E ele compara, por exemplo, cano de grande diâmetro e um cano de pequeno diâmetro, tá? E esses canos, por exemplo, com um monte de furos ou com poucos furos. O que acontece, por exemplo? Se eu tenho aqui, né, comparando essas primeiras figuras aqui, ó, se eu tenho um caso onde um cano de grande diâmetro ele tem poucos furos, né? Então aqui, por exemplo, tem 2 furos de cada lado, o que vai acontecer? A maior parte dessa água que está aqui dentro, né, ela vai seguir adiante. Pouquíssimo disso vai sair da célula, né? Em contrapartida, se eu tenho muito vazamento, ou seja, se eu tenho uma grande quantidade de furos ou uma maior superfície que permita o extravasamento dessa água de dentro do cano, eu vou ter que uma pequena quantidade vai chegar até lá na frente. Então, a necessidade de eu fornecer mais água e mais água e mais água tem que ser maior do que no caso onde eu tenho poucos furos. Isso faz uma analogia direta com essa parte aqui, ó,
da mielina. Então, o que acontece? Um axônio que tem a mielina muito bem formada, né, e que ela atua envolvendo esses neurônios e formando aqueles nódulos que impedem troca de íons, é como se eu tivesse um cano que tem poucos buracos. Se eu tenho um cano com poucos buracos, menos íons vão ser perdidos nesse processo de transmissão de impulso, né? Por quê? Por que esse negócio, por que esse impulso, gerou impulso elétrico, por que ele não percorre logo todo o axônio, né? A gente fica se perguntando isso. Mas é porque no decorrer, na estrutura de toda essa célula, né, na parede, na membrana celular, tanto do corpo quanto de toda a extensão, de todas as projeções desse neurônio, existem bombas de sódio e potássio que retiram sódio de dentro da célula e bombeiam potássio para dentro e, ao mesmo tempo, vão abrir canais que permitem a entrada ou saída de íons. Esses canais todos representam os buracos que a gente vê aqui nesses canos, certo? Então, quando a gente tem pouco vazamento, ou seja, quando tem mielina que impede a saída desses íons, o bombeamento de sódio para fora, e impede a entrada de potássio através dos canais de potássio, isso faz com que maior quantidade desse impulso, ou seja, maior quantidade desse gradiente, o sódio que está em grande quantidade e tudo mais, consiga passar para a próxima etapa, ou seja, para a próxima porção do neurônio. Por isso a gente chama de impulsos saltatórios. É que eu só vou ter buracos, entre aspas, né? Eu só vou ter porções que permitem troca iônica entre essas bainhas de mielina, tá? Ao contrário, se o neurônio ele é desmielinizado, né, o neurônio que normalmente ele tem mielina, mas por qualquer patologia ele está desmielinizado, ou simplesmente porque ele não é um neurônio mielínico, ele é um neurônio amielínico, né, isso vai fazer com que essa transmissão de impulsos ela necessite uma maior troca iônica, ou seja, a quantidade de buracos que eu vou ter aqui baseado nessa desmielinização, vai favorecer com que esse sódio que entra, ele saia. E aí haja a necessidade de uma nova entrada de sódio, tá? Ou no caso de um neurônio que é mielinizado, quando ele perde a mielina, isso pode fazer com que haja uma parada nesse impulso elétrico. Né? Então, por exemplo, a gente tem doenças neurodegenerativas que justamente agem nesse processo, fazendo com que esses neurônios que antes eram mielinizados e agora não são mais, isso vai fazer com que haja, né, uma perda iônica tão importante que no próximo local que existem lá canais que vão fazer essa nova troca iônica para despolarização, isso vai fazer com que haja uma interrupção do impulso elétrico, então a pessoa pode ter sinais neurológicos decorrentes disso, tá? Então, baseado nessas informações todas, a gente consegue, né, baseado nessa analogia aí com o cano cheio de buraco, entender um pouco por que a informação aqui, ó, no neurônio... Eita, deixa eu apagar que tá uma rabisqueira danada, né? Por que a passagem ou o fluxo nervoso, né, o fluxo elétrico, ele é melhor num neurônio mielinizado, né, por condução saltatória, do que no neurônio que não é mielinizado, que por qualquer motivo ele sofreu uma desmielinização, tá? Então, basicamente é isso. Representando ou vendo isso de uma outra forma, é mais ou menos isso aqui que a gente tem, ó. Então, olha só, aqui representa os neurônios mielínicos, certo? Amielínicos, perdão. Então, ó, temos várias áreas, né? Então, aqui eu tenho uma área ativa, né? Que é aquela que está potencialmente com seu potencial elétrica, né? A gente tem uma área inativa que está aqui do ladinho, mas ainda está em potencial de repouso, né? E o restante do axônio tudo está em potencial de repouso. O que é um potencial de repouso da célula que eu mostrei lá atrás para vocês? A parte positiva, né, ou a carga positiva, ela é acumulada do lado de fora e a carga negativa ela é acumulada do lado de dentro,
certo? Uma vez que aquele potencial elétrico pré-sináptico excitatório, ele excita essa célula e permite essa abertura dos canais de sódio dependentes de voltagem, por exemplo, né? Aqui a gente tem um influxo ou uma entrada de sódio em grande quantidade, né? Nessa região aqui desse axônio, e esse impulso elétrico, ele vai sendo, né? Então aqui eu tenho aquele gráfico, né? Do impulso elétrico que aumenta aqui a carga dentro da célula, essa porção do neurônio se repolariza, né? E esse impulso é passado para a próxima parte. Então aqui embaixo, ó, a região 2, ela vai ser despolarizada, e a região 1, que estava despolarizada lá em cima, ela vai ser repolarizada, ou seja, volta ao potencial de repouso. A partir disso, a gente começa a ter um efluxo de potássio, um efluxo de sódio, e aqueles três mecanismos, né? Tanto a bomba de sódio e potássio, quanto a capacidade do íon de passar de um local mais para um menos concentrado, e a capacidade da célula de ter permeabilidade, né, de controlar a entrada e saída desses íons, isso faz com que esse primeiro ponto aqui, ele seja repolarizado. Essa parte que está despolarizada vai, consequentemente, depois passar para a próxima porção do neurônio, né? E isso segue por toda a sua extensão, dependente de sódio e potássio principalmente, tá? E aí esse impulso segue até chegar lá na porção final do neurônio, né? Nas projeções axonais, que aí é onde a gente tem todas as vesículas que contêm neurotransmissores que vão liberar isso lá na fenda sináptica, tá? Então, isso para um neurônio amielínico, onde esse impulso nervoso, ele passa de forma contínua por toda a estrutura do axônio, tá? Quando a gente compara esses aqui com o neurônio mielínico, ó, o que a gente tem, né? Um pedaço do neurônio que está ativado, né, que está despolarizado, certo? E aqui, ó, a gente tem uma parte do neurônio que ela está mielinizada, ou seja, ela está recoberta. É como se fosse uma parte daquele cano que tem poucos furos. O que acontece? Não há troca iônica aqui. Então, essa diferença de gradiente, ela pula, ela salta esse pedaço que está mielinizado, né? E o próximo pedaço que vai ser responsável ou que vai ser despolarizado é o próximo nodo que a gente tem, né? O nodo que é aquele espaço, né, que é chamado de nódulos de Ranvier, né? Que são os nódulos que estão localizados entre um espaço mielinizado e outro, né? Então, por isso esse impulso é chamado saltatório, porque essa carga ela consegue passar positivamente, né, fluir pela mielina, né, por dentro dessa mielina que está envolvendo, impedindo troca iônica, e essa nova troca iônica, ou seja, essa nova despolarização para manutenção desse potencial elétrico dentro dos axônios, isso vai acontecer no próximo nodo, né? Isso vai passando de nodo a nodo, ou seja, de espaços entre as porções mielinizadas, até chegar novamente lá nas projeções axonais, que é quem vai efetivamente liberar neurotransmissores e, a partir daí, levar a excitação de uma nova célula e a transmissão desse impulso nervoso para as células adjacentes.